Olá pessoal, boa tarde. Obrigado aos participantes. Vou começar me apresentando rapidamente. Sou Sandro Zendron, sou CEO da Microservice. Microservice é uma empresa de 26 anos no mercado. Meu foco é tecnologia da informação, prestação de serviços. Trabalhamos bastante com nuvem, banco de dados, produtividade. Tenho habilidades em empreendedorismo, IT, gerenciamento de vendas, formação em gestão de serviços e pós-graduação em gestão estratégica de TI pela GV. Bem, aí nesse mercado, vários eventos nacionais e internacionais de fabricantes, distribuidores, parceiros estratégicos. Um pouquinho sobre a Microservice. A Microservice é uma empresa de 26 anos. Isso é um ponto hoje que pode ser positivo e pode até gerar alguma dúvida, mas para nós vimos como bastante positivo. Estamos passando por uma mudança substancial e queremos compartilhar isso com todos os nossos clientes e novos clientes e clientes dos nossos clientes. Mudamos recentemente o nosso posicionamento justamente por um pouco disso que a gente vai falar aqui hoje à tarde. Revolução digital, a transformação digital tem tido um impacto bastante positivo na nossa organização e o nosso objetivo é proporcionar soluções mais eficazes aos nossos clientes, né? Garantir que eles de fato usufruam de todo o potencial tecnológico e gerem resultados através de informação e da tecnologia. Sobre o nosso evento, esse webinar vai ter aproximadamente 60 minutos, até 60 minutos. Sintam-se à vontade em fazer perguntas por meio do chat. No final, a nossa equipe vai organizar para que todas sejam respondidas. E também nós disponibilizaremos o link no final dessa transmissão. Sobre o evento, transformação digital, um evento um tema que é maciçamente abordado hoje. A dinâmica não é nos aprofundarmos, né? Senão nós teríamos assunto aí para uma imersão de uma semana. Teríamos que falar de plataforma, mercados em rede, estratégia, inovação, falar sobre o principal elemento da transformação digital, que são as pessoas, né? Mas nós vamos focar hoje um pouco no comportamento corporativo e no momento que estamos vivendo e os elementos que podem ser usados dentro das organizações. Tem uma ilustração que eu gosto bastante, que é um pouquinho, um resumo bastante lúdico para a gente entender um pouco a evolução e a velocidade que nós estamos vivendo, né? Lá nos primórdios, o homem sozinho ele buscou entendimento, criou condições e ferramental para sobrevivência, principalmente para defesa e para caça, né? Algum tempo depois ele descobriu que em grupo ele poderia acelerar esse entendimento e transformá-lo em conhecimento. Muito tempo depois, a humanidade aprendeu que a colaboração ela gera mais conhecimento. Então, levando essa cronologia, essas três primeiras figuras, a gente pega aí milhares de anos, né? A gente pega até meados do século passado, nós temos essa evolução da humanidade. Eu poderia colocar aqui alguns slides das 4 revoluções industriais, mas aqui sintetiza bastante. A partir daí, a partir da década de 80, meados da década de 90, ele começa a ver que conectado ele pode se expressar e consumir algo em qualquer momento e em qualquer lugar, né? A partir daí ele optou por consumir a comprar, digitalizar o caminho, a opinião e a usar a conexão como extensão do seu conhecimento. Eu acho que o principal viabilizador desse modelo de transformar
o consumo, a compra enfim, entrar num processo mais digital foi muito viabilizado pelo smartphone, então pelo iPhone especificamente. Então a gente tem aí 11 anos de uma mudança, de uma disruptura muito grande, né? Então aí a gente começa a falar mais nas plataformas, que eu vou falar um pouquinho adiante, e uma transformação brutal no modelo de consumir, de interagir. E hoje a gente vê, na maioria dos negócios, as transações sendo mais feitas por mobile do que pelas plataformas tradicionais, computador e tudo mais, né? Até presencialmente, no caso de bancos. E, após isso, o mundo corporativo descobriu que o rastro digital das conexões gera previsibilidade de comportamento e iniciou efetivamente a transformação digital dos seus negócios. Quando a gente fala de rastro digital, a gente nem sempre tem a percepção do tamanho do rastro digital que nós deixamos. Para diversos caminhos que nós fazemos, nós usamos algum tipo de navegador, seja o Waze, seja o Google Maps, ou o Maps do iPhone, e temos aí uma localização. Nós reservamos hotel através de aplicativos, nós reservamos casas através de aplicativos, nós fazemos compra de ingresso, nós pesquisamos, nós fazemos compras em lojas. Então nós temos um rastro digital muito grande que, com tecnologias como Big Data, hoje nós nos tornamos muito previsíveis e temos um valor inestimável, né? Tanto que companhias com esse perfil, elas valem bilhões, e aplicativos que a gente não vê muita exploração comercial, como o próprio WhatsApp, tem um valor de mercado brutal só pela base, né, de clientes que ele possui. Então, falando dessa velocidade, tem aqui dois exemplos e duas frases que são muito impactantes. Até 1900, até o início do século passado, a velocidade de conhecimento do ser humano dobrava a cada 100 anos. No final da Segunda Guerra Mundial, tinha reduzido para um quarto disso. Em 2014, eram 13 meses para dobrar o conhecimento humano. A previsão é que daqui a 2 anos, ou 1 ano e meio, né, para ser mais preciso, menos que isso até, a cada 12 horas o conhecimento humano dobra. Da mesma forma que o potencial de aderência de algumas tecnologias que mudaram muito a sociedade. O telefone demorou 75 anos para atingir 50 milhões de pessoas. O rádio 38, a TV 13, a internet 4, o iPhone 3, o Instagram 2, o Angry Bird 35 dias e o Pokémon Go, por exemplo, atingiu 50 milhões de usuários em 24 horas. Significa que a gente sai de uma experiência de adaptação linear ou de consumo para um crescimento exponencial, e muito exponencial. E então, a velocidade que nós temos que aprender, que nós temos que nos reinventar, que nós temos que satisfazer o nosso consumidor, ela é, da mesma forma, exponencial. Tenho duas frases aqui que acho bastante, gosto muito. Uma do Klaus Schwab, que é um economista alemão, mais conhecido como fundador e presidente presidente executivo do Fórum Econômico Mundial, autor do livro A Quarta Revolução Industrial, que as mudanças são tão profundas que, na perspectiva da história da humanidade, nunca houve um momento tão potencialmente promissor ou perigoso. Nós enxergamos que é potencialmente promissor. E para toda empresa que queira, que de fato esteja observando isso, eu acho que nós nunca tivemos tantas oportunidades e tantas ferramentas na nossa mão para transformar os nossos negócios. Estava conversando um pouquinho aqui antes de entrar nessa live. A ferramenta que a gente está utilizando, nós utilizávamos uma outra ferramenta. Essa ferramenta nos entrega muito mais recursos
por um preço de serviço mensal que 1 hora de um colaborador nosso ficava maior do que o preço, o valor mensal que nós pagamos dela. Então a tecnologia está muito acessível a todos. Agora, como nós vamos utilizá-la e o que de fato nós precisamos utilizar, que é a decisão. E outra frase que eu gosto bastante é do Peter Drucker, que tinha aí uma visão de mercado muito grande, né? Há 50 anos observando e sendo um dos maiores, uma sumidade na área de administração. Ele disse que estamos viajando por um território desconhecido, onde os velhos mapas e bússolas são inadequados e possivelmente perigosos. Essa imagem mostra muito bem, eu acho que ela é bem legal, porque ela mostra que todo segmento ele é tocado e pode ser transformado pela transformação digital. Finanças, saúde, jurídico, varejo, educação, tecnologia, hospitalar, militar, engenharia, construção, todos os mercados, todos os segmentos são tocados e podem ser exponencialmente melhorados. E dentro desses mercados, não há área dentro da indústria, do comércio, da prestação de serviços, que não se beneficie da transformação digital bem implementada. E apesar de ser um movimento que já acontece há bastante tempo, eu li recentemente uma pesquisa de grandes empresas que estão implementando, somente 3% tem implementações avançadas. É um processo que ele é holístico, ele começa principalmente na mudança de mindset, na percepção das pessoas, então tem um potencial muito grande de se diferenciar através da transformação digital. E eu falei um pouco ali do smartphone, ainda há pouco, que habilitou, né, as plataformas e a nossa forma de consumir e interagir, mas o que viabilizou efetivamente a transformação digital? Podemos falar da internet, nós podemos falar de cloud, de impressora 3D, dos dispositivos móveis, de inteligência artificial, IoT, veículos autônomos, nanotecnologia, biotecnologia, enfim, várias tecnologias, vários recursos que viabilizaram de fato. Esse é um conjunto de muita coisa, drones, etc. e tal. Mas, de fato, o que viabilizou foi a decisão das pessoas se conectarem e compartilharem as informações. A partir do momento que as pessoas se conectam e compartilham, nós de fato começamos a ter essa transformação no modelo, principalmente, que era até então muito de adquirir, de aquisição dos bens de consumo e de uso, os sonhos ou os objetos de desejo, para consumo desses mesmos bens e serviços, né? Cada vez mais nós vemos as gerações tendo menos apego em obter o seu bem, mas sim consumir esse bem. A experiência tem mudado. Nós somos parceiros, por exemplo, há muitos anos da Microsoft, e é um exemplo muito forte disso. É uma empresa que, de 2014 para cá, se transformou e pôde, a partir daí, estar entre as líderes do mercado falando em transformação digital. Hoje, mais sei lá, 70% de tudo que a Microsoft comercializa é no modelo de consumo, no modelo de serviço. Até aqueles serviços tradicionais, como banco de dados, que estão instalados, que estão on-premise no cliente, já tem um modelo de contratação no modelo CSP, né, no modelo de consumo. Bem, se as pessoas se conectarem e compartilharem informações, fica bastante fácil de perceber que o cliente é o centro da transformação digital, né? Com a transformação digital fica mais fácil para o cliente encontrar os produtos, comparar tanto preço quanto características técnicas, comparar disponibilidade, fica mais fácil dele obter e agendar. Então, eu posso comprar e agendar para retirar numa loja, eu posso comprar e agendar, posso agendar consulta online, eu posso agendar, reservar hotel. Fica muito mais fácil os clientes compartilharem as suas informações e experiências de compra. E aí
é a grande questão das empresas se transformarem. Hoje, existem muitas iniciativas digitais muito embasadas em marketing. Então, tem uma oferta de marketing digital brutal. Eu imagino que todos vocês recebem cotidianamente solicitações de visita, solicitações de apresentação, solicitações de demo, de vários produtos que podem projetar digitalmente as suas organizações. Mas se nós fazermos isso sem ter uma estratégia de fato, que eu vou falar um pouquinho mais adiante em alguns slides, eu estou potencializando a possibilidade de não atender de fato as expectativas do nosso cliente, porque a gente pode criar abordagens maravilhosas, mas se as experiências não forem compatíveis com essas abordagens, com essas divulgações, eu vou ter também, em contrapartida, o mesmo tanto de pessoas falando negativamente ou externando a sua experiência, que pode não ser tão satisfatória quanto gostaríamos. Agora, sendo bem feito, nós temos aí alguns dados, por exemplo, como o da Serious Decisions, 67% da jornada do comprador agora é feita digitalmente. Isso significa que sua estratégia digital é mais importante que nunca. Então, quando a gente fala de estratégia digital, não é só do marketing digital, né, mas de toda a estratégia como corporação. 85% da relação entre uma empresa e o consumidor será feita sem a interferência de humanos até 2020. Isso é outra questão que ela está colocada, essa frase aqui, que nós temos inúmeros indicadores, porque vem bem de encontro com o nosso tema, protagonista ou coadjuvante, porque os protagonistas eles vão automatizar tudo aquilo que for possível através da tecnologia, através de fluxo, através de inteligência artificial, machine learning, scripts e tudo mais, e vão se focar efetivamente naquilo que faz diferença através do capital intelectual, né? Através da propriedade intelectual. É aí que está o grande negócio. Então, quando a gente fala que 85% da relação entre a empresa e o consumidor será feito sem interferência de humanos até 2020, não significa desemprego. Significa que nós temos que estar alinhados com essa tendência e estudarmos. Aliás, toda essa geração que está no mercado e que está entrando vai ter que estudar sempre, né? Porque a velocidade exige isso. Esses exemplos eu coloquei porque sempre tem, né? Mas o mais impactante é esse quadro aqui. Então, assim, o Uber não possui veículos, o Facebook, proprietário de mídia mais popular no mundo, não cria conteúdo, o Alibaba e a Amazon não possuem estoque, o Airbnb não possui imóveis, da mesma forma que o Booking.com não tem, o Decolar.com não tem, o Trivago não tem, enfim, são inúmeros casos. Mas qual o valor da informação? Qual o valor que a nossa empresa pode obter através da transformação? Há 28 anos, as três grandes empresas de Detroit tinham um valor de mercado de 36 bilhões de dólares e empregavam 1.200.000 pessoas. Em 2014, ou seja, há 4 anos, as 3 maiores do Vale do Silício empregavam 15%, nem 10% dessa força de trabalho e valiam 247 bilhões. Você pensa, nossa, que é brutal, né, essa diferença. Só que agora, 4 anos depois dessa pesquisa, que está lá no livro que eu falei ainda há pouco, 4.0, da indústria 4.0, Klaus Schwab, a Apple já vale mais de 1 trilhão. A Amazon também passou a barreira de 1 trilhão na semana passada ou retrasada. O Google está quase chegando em 1 trilhão, a Microsoft é mais de 700 bilhões. Então, assim, uma empresa hoje de tecnologia de ponta vale mais do que as 3 maiores valiam lá atrás, né? Então, elas estavam aqui. Então, o valor de mercado é brutal. E uma pesquisa realizada em 2017 pela Christian Steven Software e conduzida pela Gittins, mostrou que 2/3 dos 500 executivos da Europa e dos Estados Unidos entrevistados
acreditam que 40% das empresas listadas na Fortune 500 hoje, ou seja, no ano passado, não existirão em 10 anos. Isso se deve ao cenário transformador e inovador que estamos vivendo, e quem não entrar nessa jornada e tempo vai ficar para trás. Assim, tem vários outros exemplos, né? Barça versus Wikipedia, Blockbuster versus Netflix, Amazon, etc. Hotéis versus Airbnb, Coopertax versus Uber, emissoras versus YouTube, operadoras versus Skype, outros softwares. Enfim, como nós vamos nos encaixar, como cada empresa vai se encaixar. A mudança ela está acontecendo e as oportunidades são brutais. E aí o Jack Welch já tem também há algum tempo uma frase muito interessante que quando o ritmo da mudança dentro da empresa for ultrapassado pelo ritmo da mudança fora dela, o fim está próximo. Então nós estamos mudando, olhando para fora, e o que é fora? O cliente é o centro do negócio. Ele sempre foi, mas no modelo de venda tradicional, demorava mais para perder um cliente ou para ter um impacto na nossa organização. No modelo de serviço, esse cliente ele muda de acordo com a conveniência, e a conveniência muitas vezes está ligada à não satisfação de um produto ou serviço. O preço não é o fator determinante. Então a gente fala um pouco o que é transformação digital, mas quais são os mitos, né? Alguns mitos da transformação digital. Que é uma função de tecnologia da informação. Isso é um mito, porque a transformação é tanto sobre liderança quanto sobre tecnologia. Ela requer muito mais que tecnologia, uma mentalidade inteiramente nova, que precisa ser considerada por todos os membros da organização em todos os níveis. Então, assim, ela tem que ser muito mais... quem tá em cima, puxar os níveis menores na organização, para o mesmo propósito, do que o contrário. Porque se acontecer o contrário, esse colaborador ele não vai ficar numa empresa que não proporciona para ele desenvolver ou utilizar o potencial que ele tem. Né? Para ser bem sucedida, as empresas precisam avaliar como a tecnologia será usada para melhorar o modelo comercial, gerar valor e se conectar com os clientes. Ela pode sim, a tecnologia, ser um facilitador, mas sem uma estrutura organizacional alinhada para apoiar os objetivos do projeto, uma cultura que aceite o raciocínio da mudança e processos de negócios intuitivos que conectem pessoas, sistemas, um resultado verdadeiramente transformacional não vai acontecer. Muito pelo contrário, vai se gastar muito dinheiro e você não vai conseguir, e você vai piorar o seu processo, ao invés de melhorar, né? Outro mito é que a transformação consiste em reduzir a força de trabalho. Falei um pouquinho sobre isso há 2 slides. O que não faz mais sentido é nós termos pessoas dentro das organizações que fazem trabalhos que tecnologias podem fazer. Né? Os grandes call centers hoje, eles têm uma fração do que tinham de pessoas. Então, se existe tecnologia, chatbot, inteligência artificial para fazer isso, não faz sentido eu fazer com pessoas, até numa condição melhor. Gestão de infraestrutura de TI, através de inteligência artificial, machine learning, scripts, não faz sentido eu ter pessoas. Eu tenho que usar esse potencial, essa propriedade intelectual, para entregar valor para os nossos clientes. Então, as empresas vão ter que se reinventar sempre. Se quiser continuar existindo, elas vão ter que buscar benefícios cada vez para consumidores cada vez mais exigentes. Né? Então, o trabalho braçal e o trabalho repetitivo, sim, ele vai ser reduzido, mas cada vez mais escasso vai ser o profissional que realmente consegue entregar propriedade intelectual. Então, existem pesquisas que mostram que um profissional ele vai ter até 17 carreiras ao longo da vida dele. E alguns países, como o Japão, não se fala mais, não se pensa mais muito em se aposentar com a condição de qualidade de vida que nós podemos ter, com a expectativa de vida muito maior. Então, como eu disse ainda há pouco, nós vamos ter que nos reinventar cotidianamente, estudar sempre, muito mais imersão do que cursos de longa duração. Então, nós temos que ter uma visão muito maior e conectar essas informações todas. Eu vou falar lá na frente um pouquinho protagonista. Eu penso que é justamente essa conexão de eu ver o que o mercado tem,
o que a tecnologia pode proporcionar, quais fornecedores podem me entregar, conhecer profundamente a minha empresa e conectar efetivamente tudo isso. Eu tive há 3 semanas no CONAR, que é o maior congresso de recursos humanos da América Latina. É impressionante o que tem hoje para o setor de RH em termos de tecnologia. O nível de capacidade de profissionalizar as pessoas, de integrar as pessoas, de indicadores, é um negócio brutal. De 3 anos para cá, a mudança é realmente brutal. E nós temos que saber utilizar isso. Outro mito, a transformação digital é toda sobre tecnologia. A gente falou ali em cima, é uma função da TI. Esse é um grande mito. E o outro que é todo sobre tecnologia. Existe uma percepção que simplesmente trazer novas ferramentas, modelos e habilidades para competir em um novo campo do jogo vai resolver o nosso problema. Como eu disse, isso pode, muito pelo contrário, fazer nós gastarmos dinheiro piorar o que as pessoas já sabem fazer com um modelo diferente de tecnologia, mas com pessoas com a mentalidade antiga. À medida que as empresas buscam a transformação digital, elas vão ter que investir na construção da cultura certa e também na transformação da função de TI, incluindo novas habilidades e oportunidade de parceria. O mito-chave é que a transformação digital é apenas sobre tecnologia, em vez de ser sobre a criação de incríveis novas experiências e valor para os clientes, parceiros e funcionários. Então, quer dizer, não existe transformação digital se não for de dentro para fora. Ela começa dentro da organização. Como é que eu posso ir para fora se eu estou com uma visão jurássica dentro da minha empresa? E jurássica até demais. Do ano passado já é muito. Né? É o que eu falei dos 3 anos que eu vi lá no CONAR. É impressionante a mudança. E o que a gente viu ali, de 4 anos, 2014 para cá, quanto valiam as 3 maiores do Vale do Silício, hoje uma empresa dessas, e não é só uma, né? Vale 4 vezes aquilo ali, que já era uma coisa assustadora em termos de mercado. Outro mito é que a jornada digital termina na implementação. Eu não coloquei, como eu falei, eu não coloquei o slide das revoluções. Né? A primeira revolução industrial, que veio com a descoberta a mecanização, né? Através do vapor e da água, ela ficava represada nas regiões. Né? Então, como é que eu consigo produzir mais com as máquinas a vapor, mas eu tenho um problema sério ainda de escoar essa produção. Aí cria-se o trem a vapor e eu consigo resolver um problema logístico brutal. Então, a mesma coisa é com a jornada digital. Geralmente, ela não termina com a implementação. Ela começa, né? Quando implementamos, descobrimos o poder de transformar ainda mais através da própria experiência do usuário e da conexão com outras plataformas. Então, a partir do momento que você começa a transformação digital, exponencialmente você vai transformando a companhia. Sobre o impacto da transformação digital nos negócios. A transformação digital não é, como nós falamos até aqui, sobre super tecnologias, mas sim sobre a experiência que essas tecnologias podem proporcionar ao ser humano. Um estudo feito em 2016, né, um relatório sobre o estado da transformação digital pela Altimeter, ele mostra que a transformação digital é tanto uma história de tecnologia, quanto uma história sobre como as pessoas guiam as mudanças dentro e fora das companhias. De novo, o fator humano é destaque em todos os nossos estudos sobre esse tema. É realmente a força catalisadora por trás da evolução e revolução dos negócios. Observem que na pesquisa mostra que dentro dos principais catalisadores da transformação digital, o maior percentual é na evolução dos comportamentos e preferência dos consumidores. Bem aquilo que nós vimos ali no slide anterior, né? O que habilita a transformação digital. É o modelo de consumir, a disponibilidade ou a disposição de compartilhar informações. Então, 55% dos entrevistados identificaram da pesquisa, mostra que 55% das transformações ocorrem pela evolução do comportamento. Depois, crescimento de oportunidade em novos mercados.
Então a gente hoje consegue, através do modelo as a service, ter um crescimento exponencial, ou seja, nós conseguimos alcançar muitos mercados, nós não temos mais barreiras geográficas. Então a gente vê hoje pessoa física comprando da China, e a gente pode fazer isso também. Nós hoje atendemos clientes do Brasil inteiro, principalmente com relação a cloud computing, porque não necessita mais essa presença física. 49% aumento da pressão da concorrência, ou seja, aí a gente bota muito a questão da lei de Darwin, né? Então, nesse caso, não é o mais forte, nem o mais rápido que sobrevive, ou que melhor se adapta. Então, nós temos que nos adaptar. E novos padrões de conformidade. Então, 42% vem de acordo com isso. Hoje de manhã ainda eu estava numa reunião, estava vendo, a pessoa estava me mostrando que ele foi numa empresa ontem e ele costuma ir frequentemente nessa empresa, mudaram toda a parte de... Ele teve que ver um vídeo, receber um folder, isso aí tudo poderia ser digital, né? A gente está aí até não contribuindo com o meio ambiente, e ele estava aqui com um papel hoje, entregou até para a gente ver, mas certamente não vai ficar com esse papel para ele. Então isso poderia ser digital. Aí o exemplo clássico de como a mudança é sistemática e profunda. Não vou falar especificamente do Uber, mas se a gente for, quero falar um pouco mais sobre plataforma, né? E plataforma de mobilidade pessoal terrestre, usando ruas, rodovias e automóveis. Então, nesse caso a gente está falando de Uber, Cabify, 99, enfim, todos os softwares que fazem isso. Então, observem que as pessoas adquirem ainda, né, os veículos, aí essa indústria habilitou uma outra indústria que é o táxi, que habilitou outra indústria, outro serviço, o comércio, que são as concessionárias, e aí cria-se uma demanda por mapas de ruas, que fica muitos anos esse produto no mercado, da mesma forma que a Barça ficou. E aí vem o GPS e substitui o guia de ruas, e aí rapidamente os softwares dentro dos smartphones praticamente matam a indústria do GPS, ficando mais como uma indústria de nicho. Aí vem o Uber, Cabify, 99, que fazem que impactam fortemente todas as indústrias, né? Para ter uma ideia, um táxi em Nova York, uma licença de táxi há alguns anos valia $1 milhão, hoje vale 250 mil, e não me assustaria se daqui a um ano ou dois vai valer 1/10 disso. Aí vem os carros semi-autônomos, num modelo completamente diferente. Se a gente for olhar a Tesla, ela não tem concessionária, o mecânico vai até em casa, ele vende pela internet, agenda as manutenções, e aí essa indústria também já está inovando para o carro completamente autônomo. Estava vendo uma apresentação do Laércio Cosentino da TOTOS, ele estava comentando que ele foi convidado para ir no lançamento do Audi A8 em Barcelona, e a Audi já estava comentando que quem comprar um Audi A8 vai ter disponível nas principais cidades do mundo o mesmo carro para utilizar. Então observem que dele já não vai mais usar Uber, não vai mais alugar carro, não vai mais depender de táxi. E o modelo de carro por assinatura é, de fato, algo que tem uma tendência muito grande. E, mais uma vez, a gente falando, né, que o modelo de propriedade passa a ser um modelo de consumo. E quando a gente fala, eu falei ali em plataforma de mobilidade pessoal terrestre usando ruas e rodovias, ela está transformando todo esse mercado, né? O que ela tem que ter para dar certo, não só essa plataforma, como toda plataforma? Ela tem que criar a possibilidade que haja conexões entre agentes que virão fazer parte de um mercado que ela habilita, que haja fluxo de informações entre esses agentes, e tem que ter escala suficiente para atrair muita gente
para essa plataforma, tanto de fornecedores quanto de consumidores, para que, quando alguém procure um serviço, tenha a probabilidade de ter alguém para fornecer, né? Então, eu vou citar um caso ali na frente também muito legal, de uma aquisição recente que a Magazine Luiza fez, que era uma plataforma parecida, só que daí conectando caminhões que fazem frete, terceiros, né, não transportadoras, com empresas que contratavam. Então, são vários os mercados. O que eu preciso fazer é gerar demanda, né, ter fornecedor e consumidor. E muitas vezes a gente olha para isso e acha que a mudança ela tem que ser disruptiva. E não é. Poucas são disruptivas, né? O Christopher Freeman, no livro System of Innovation, ele define inovação como um processo que inclui as atividades técnicas, concessão, desenvolvimento, gestão e que resulte na melhoria dos processos e produtos. Ou seja, fazer mais com menos recursos, permitindo ganhos de eficiência em processos. Então, assim, uma questão muito simples. Quantas empresas nas quais vocês trabalham possuem a suíte de produtividade Microsoft Office 365? Tem uma tecnologia aí que eu vejo pouco difundida, que é o Microsoft Teams. Nós usamos maciçamente aqui na empresa. O ganho de produtividade que você tem na gestão de projetos centralizado dentro desse software é brutal e ele está ali disponível. Da mesma forma que o Yammer, e empresas que querem conectar os colaboradores, principalmente quando possuem filiais, e essas filiais estão geograficamente longe, né, uma da outra, unir essas culturas, está ali. Então, quer dizer, mudar fluxos de trabalho que são engessados, muito papel, através do SharePoint, que já está dentro dessa tecnologia, que já está dentro do pacote de produtividade, é só serviço. Então, assim, existe, eu estava conversando hoje também com uma pessoa, ele falou sobre, poxa, ele está vendo um software de CRM. O que eu achava disso? Como o processo ali não é muito complexo, qualquer CRM vai resolver hoje. Não existe um CRM tão ruim que não resolva a questão. Não precisa ser um Salesforce, um Dynamics, enfim. A questão é, os teus processos estão claros? Os indicadores que você quer obter, você sabe exatamente os indicadores que você quer obter? As pessoas estão capacitadas e cientes das informações, dos inputs que elas têm que fazer? Então, quer dizer, a questão está muito mais em pessoas e processos do que tecnologia. A tecnologia está muito acessível hoje. E nós temos muita tecnologia, de um modo geral, dentro das empresas. Falando de tecnologia da informação. Agora, se a gente for falar, por exemplo, da IoT, em pouco tempo, 95% de todos os eletrodomésticos vão estar conectados. Então, quer dizer, a casa vai estar conectada. Como é que nós queremos isso? Nós queremos realmente isso? Então, são questões que a gente vai ter que olhar. E a maioria disso vai ser por consumo. Bem, eu trouxe aqui, eu acho que é bem impactante, eu trouxe, até vou falar de alguns casos que eu percebo e vejo no dia a dia. Indicadores de empresas que estão se transformando. São indicadores relativamente recentes. 40% de crescimento de satisfação do cliente através de uma melhor experiência do mesmo. Coleman Parks Research. Eu tenho um caso muito legal. Outro dia eu estava conversando com um empresário brasileiro, que hoje ele tem uma startup na Califórnia. Estava dizendo que ele mora numa cidade pequena e a família dele não é tão pequena, ele costuma se deslocar em torno de 30 quilômetros na cidade vizinha para ir no Walmart. A gente sabe que o Walmart não é um supermercado para o público A. Então, assim, ele é barato, mas a experiência não é a melhor experiência possível. Ele falou que, recentemente, ele passou no caixa, a atendente perguntou para ele se ele tinha o aplicativo deles. Ele disse que não, ela falou para ele uma série de benefícios que ele teria se ele instalasse. Bem, ele instalou e a primeira compra que ele fez após instalar, ele já fez pelo aplicativo. Quando ele chegou lá, lógico que eles vão dizendo para ele, né, em quanto tempo essa compra vai estar separada. Ele chegou no supermercado, ele disse que já era outra experiência. Então tinha
uma área separada para quem compra pelo aplicativo, com sofá, algumas comodidades como café, água e tudo mais, TV, um local para distrair as crianças. Em seguida, ele começa a receber sugestões de compra. Então, o supermercado já começa a criar a lista de compra dele. E depois eles inovaram para um modelo que você já pode ficar no estacionamento que uma pessoa leva até o seu veículo. Então, pensa a experiência principalmente para quem tem problema de mobilidade. Né? Essa pessoa ganha uma autonomia brutal com uma tecnologia que hoje não é cara. Não é caro você fazer isso. Então, aqui um exemplo que me ocorreu quando eu vi esse indicador aí. 72% dos entrevistados estão focando o uso de TI para se relacionar melhor com os clientes e fornecedores. Bem, eu tenho um exemplo que eu vi acontecer rapidamente. Eu costumo ir numa farmácia, eu vou mais nessa farmácia porque eles têm estacionamento aqui em Blumenau, e eu percebi há um tempo que quando eu acabava de fazer a compra, eles imprimiam uma relação de produtos que estavam em promoção. Em seguida, eles já mapearam o meu perfil, eles imprimiam aquele mesmo papel ali com produtos que eu costumo comprar. Outro dia me mandaram um SMS. Mas assim, eu pensei, poxa, isso já é legal pra caramba, só que o meu impulso de compra já acabou. E se eu entrar nessa farmácia e comprar sem ir para o balcão, ou seja, se eu vou comprar alguma coisa que está nas gôndolas, eu não vou ter acesso a isso. Agora, e se eu entrar nessa farmácia e eles terem, através de mobilidade, eles já identificarem que eu entrei e já através de um push, que não tem custo nenhum de SMS, nem nada, já me deem a promoção. A probabilidade de eu adquirir aquilo é muito maior. Porque eu não terminei a compra. Eu, aliás, estou entrando na loja. Então, o meu processo, a minha jornada de compra vai começar ali. Então, esse é um exemplo também bastante simples de se implementar hoje em dia e que eu acho bastante aderente. Então, esse é um caso. Imagina, se além disso, eu não tivesse essa interação, esse desperdício de papel e fosse gerado o impulso ou o estímulo, tentado gerar o estímulo de compra, depois eu fazer a compra. Mas sim quando eu entrasse na loja. E hoje essa tecnologia é barata. Eu entrando na loja, tendo o aplicativo, eu receber um push com as promoções personalizadas. Ou seja, antes de eu comprar aquilo que de fato me levou àquela loja, eu tenho o estímulo de comprar outras coisas que não estavam na minha lista de desejos, mental, né, ou escrita, enfim, naquele momento. Então isso é uma mudança que não é cara e pode ser feita. Agora, a questão toda, a informação está ali. Como é que essa rede vai fazer para eu instalar e de fato utilizar o aplicativo? Aí, de novo, entra a questão de pessoas. Como é que eu vou engajar esse meu cliente? Então percebe que as pessoas têm um papel cada vez mais fundamental? Então, outro dia eu vi num shopping, eles instalaram o aplicativo, as pessoas que instalavam o aplicativo, se cadastravam, recebiam um brinde. Então, quer dizer, eu achei super legal a iniciativa. Era um brinde para mulheres, então quer dizer, as mulheres com certeza instalaram e se cadastraram. Eles já criaram uma base de clientes ali. A partir daí os lojistas podem começar a explorar suas ofertas para esses clientes. Eficiência operacional, 38% de aumento de produtividade após a transformação digital. Aqui nós temos um caso bem legal, um case nosso, está no nosso site, um projeto em SharePoint que nós trabalhamos junto com o cliente VEG, um projeto Document Center. Eles queriam uma solução com dois objetivos. O primeiro era entregar produtividade e colaboração nos projetos,
né, agregando fácil utilização, função de gerenciamento de documento, controle desse documento que as ferramentas anteriores não conseguiam entregar. E o segundo objetivo era a busca constante de melhorar o relacionamento da VEG entre clientes e parceiros, né, evidenciando a qualidade da documentação. Eles conseguiram atingir os objetivos, mas além desses, eles tiveram benefícios com a central de autoatendimento, onde não é necessário mais a atuação da equipe de TI. Através desse Document Center, os usuários já fazem de forma automatizada. Então, melhorou a interação com os clientes, com os fornecedores e também os clientes internos. Tanto o colaborador que precisava fazer uma requisição, quanto a equipe de TI que tinha que parar o que estava fazendo para atender essa demanda. Produtividade para todo mundo. Outra questão de eficiência operacional é na área de gestão de pessoas. Bem, se a gente for olhar, o setor de RH das companhias, ele é um dos setores que mais impacto tem hoje na transformação digital, né? Porque é através do setor de gestão de pessoas que tem a contratação de um colaborador aderente ao cargo, tem os projetos de valorização, os projetos de retenção e também de turnover, né? Então, sobretudo, a disseminação da cultura e propósito da empresa. Imagina um processo bem feito de onboarding, onde essa pessoa, esse colaborador, ao ser contratado, ele já receba antecipadamente toda a visão das pessoas que trabalham com quem ele vai trabalhar, o propósito da empresa, os produtos mais comercializados, os clientes, os melhores clientes da empresa, enfim, ele já entra muito mais ambientado e ele vai ter uma aderência, ele vai ter, na verdade, uma empatia com essa empresa muito maior. E vocês percebem que nos primeiros dias que essa pessoa vai ter a maior impressão desse local. Imagina a pessoa está lá uma semana e alguém pergunta, poxa, como é que está o seu novo emprego? Se ele tem uma boa interação, uma boa empatia quando ele chega, é lógico que ele vai externar isso e isso vai projetar também a visão da organização no mercado. E quando a gente fala de RH, a gente está falando que geralmente 70% são processos, né, e mindset. 10% são algoritmos e programação, 20% é TI. Isso é um dado que eu vi num webcast da HSM junto com outros executivos. Então não é só uma percepção, levantar o dedo e falar. É realmente bastante aderente. E 37% o crescimento de receita proveniente de novos negócios. Tem um case muito legal. Outro dia eu estava num cliente, o CIO dessa empresa, ele estava vendo tecnologias de RFID para implementar, é uma empresa de varejo, e ele foi para São Paulo conversar com um fornecedor de RFID. E ele se especializou numa determinada área. E ele falou de um case que eu achei muito legal e resolvi, acho bacana compartilhar. Um varejista, ele queria implementar em todos os produtos RFID. Aí, na implementação, ele viu que uma determinada linha dentro da empresa, ela não se pagava implementar essa tecnologia, não era viável. Bem, aí eles foram lá no BI da empresa, olharam quanto trazia de retorno e tal. A primeira visão, vamos tirar isso do portfólio, porque eu não vou deixar de implementar a tecnologia e também não quero ter isso, alguma coisa do meu portfólio fora. E aí, de novo, né, como é que eu transformo dados em insights? Alguém olhou e disse, não, mas espera aí, e se a gente chamar esse fornecedor e propor para ele criar uma ilha dentro da empresa, com o profissional dele continuar vendendo? Nós vamos manter o produto no portfólio e vamos ter o restante da empresa utilizando a tecnologia que nós queremos. E eles propuseram isso para o fabricante dessa linha de produtos, ele gostou, está funcionando, e além dele manter o produto no portfólio, ele alugou um espaço da empresa
E agora está alugando um espaço do depósito dele também para a logística desse fornecedor ficar mais ágil e barata. Então, quer dizer, os negócios, cada vez mais a gente está mudando. Eu estava lendo ontem à noite uma empresa que estava quebrando e ela mudou o modelo de negócio dela, teve um crescimento de mais de 300% nos últimos 2 anos. E tem um caso bem legal que eu vou falar ali na frente também. Então, como é que a gente transforma a nossa organização? Como eu falei anteriormente, e aí a gente já começa a falar um pouco mais do protagonismo das pessoas que estão liderando a transformação digital. Primeiro que é de dentro para fora. Eu não posso oferecer para o mercado uma transformação digital se a minha empresa é analógica. Ou se, como eu disse, eu crio uma ilha dentro da empresa, ou seja, eu tenho um setor que está transformado digitalmente, mas todas as outras áreas não estão conversando. Nós temos setores conversando idiomas distintos. E nós não temos um software para traduzir essas línguas. Nós temos um problema seríssimo. O mercado vai perceber isso. E o mercado fala muito rápido. Ele reage muito rápido. Então, nós temos que, antes de tudo, transformar cultura e ambiente. Como é que eu mudo a cultura? Mudança no mindset em todos os níveis. Ter pessoas receptivas à mudança e que consigam interpretar o movimento que está acontecendo no mundo atualmente. Né? E o propósito da empresa tem que ser de inovação. Né? Então, isso tem que ser do líder, do C-Level, para os demais colaboradores. Então, eu tenho que trabalhar arduamente para isso. Mas não adianta mudar a cultura se eu não mudo o ambiente. Né? Eu tenho que ter um ambiente propício à inovação, com tecnologia adequada para o negócio, aderente ao momento que nós vivemos, e aí também falando de toda a roupagem desse ambiente. Né? Então, desde as instalações físicas até os materiais de uso, seja veículos, notebooks, PCs, smartphones. Então, quer dizer, não faz sentido a pessoa ter um equipamento bom em casa, chegar na empresa, ter ser afetado na produtividade por estar com equipamentos obsoletos, com softwares ultrapassados, com nível de segurança baixo, com ERP que não responde, enfim, né, softwares que não respondem. Então, antes de tudo, mudar a cultura, trabalhar fortemente a cultura, e aí todo o C-Level tem uma responsabilidade muito forte, e ambiente. Feito isso, ou simultaneamente com isso, né, mexer em processo e atendimento. Não dá para continuar com processos lentos, burocráticos, engessados. Né? Hoje nós temos várias tecnologias e várias metodologias de melhorar processos. Né? Nós temos que ter processos ágeis para que as pessoas consigam responder à velocidade do mercado, né? A velocidade que o mercado escala. Atendimento, agilidade, canais adequados, profissionais capacitados, agilidade no suporte, agilidade na entrega, agilidade na logística. Clientes têm experiências novas diariamente e compartilham com facilidade. Feito isso, aí nós vamos para a oferta e portfólio. Né? A oferta, como é que nós vamos ofertar o nosso produto, de que forma, com quais canais, né? Quem nós vamos continuar atendendo, ou como nós vamos continuar atendendo cada um dos nossos clientes. E portfólio com qual produto eu atendo o meu cliente? O que é aderente ou adequado a esse cliente? Eu estou resolvendo o problema do meu cliente? Isso é uma questão muito importante. Se chegar no final do dia eu não tenho resposta para isso, que dor eu resolvi do meu cliente hoje? Né? Como eu transformei o negócio do meu cliente, o dia do meu cliente de uma forma melhor? O que é que aconteceria se eu saísse do mercado hoje? Qual impacto isso teria para os nossos clientes? Se nós não temos essas respostas, pelo menos de maneira satisfatória, de novo a gente vem na frase do Jack Welch, né? O mercado deve estar se transformando externamente mais rápido do que eu internamente. Então, é hora de agir. Bem, como eu falei,
toda a liderança, né, todo C-level, promover e praticar a transformação, participar ativamente, inspirar, encorajar as pessoas, envolver toda a equipe. Eu vou falar ali na frente sobre a questão de nichos. Então, eu vou acelerar um pouquinho, porque nós já estamos estourando o tempo e tem bastante coisa ainda pela frente. Então, a transformação digital necessita de melhorias multidisciplinares. Eu falei ali ainda há pouco das 17 carreiras, né? Então tem que ter interação tecnológica, educação digital, liderança, experiência do consumidor, equipes de operações, data e analytics. Então ela mexe em toda a área da organização. Então, alguns bloqueadores e habilitadores da transformação. O bloqueador é líder que sabe tudo, ou seja, ele síndrome de Gabriela, né? Nasci assim, vivi assim, então eu já sei, eu sou formado, eu sou pós-graduado. Isso não rola mais. Conhecimento de 3 anos, ele hoje já tem muito para ser agregado. Como são os protagonistas, né? São líderes que estimulam, que habilitam todas as pessoas da companhia. Bloqueador, desencoraja a criatividade. Quem é protagonista? Quem tem um mindset para inovação, quem estimula a inovação, quem consegue despertar a inovação nas pessoas. E nós nos surpreendemos quando nós conseguimos liberar isso nas pessoas ou encorajar as pessoas a fazerem isso. Esse eu até botei em negrito, é a avaliação superficial, criar projetos e não acompanhar, ou acompanhar superficialmente. Nós temos que, a liderança tem que, o protagonista tem que dedicar recursos e tempos para avaliação, indicadores efetivos, indicadores que realmente, KPIs que fazem a diferença ou sejam extremamente aderentes. Bloqueador da transformação é top-down, tem que fazer assim e acabou. O habilitador, ele puxa de baixo para cima, ele envolve as pessoas e quem não está vindo, ele puxa. Ou empurra daí para fora de uma vez, né, se essa pessoa não vir. Bloqueador é o que eu falei ainda há pouco, confinar em setores ou pessoas, ou principalmente pesquisa e desenvolvimento. Não dá, pessoal. Transformação digital tem que ser em toda a organização, senão não vai funcionar. Nós vamos criar um Frankenstein, um monstro, pessoas falando idiomas distintos e o cliente vai perceber isso na ponta. Bloqueador da transformação digital, coadjuvante, ele critica antes de ouvir atentamente. O habilitador, ele faz a contenção dos sabotadores. Ele, além de estimular, ele contém, ele tenta mudar a visão de quem não está acompanhando essa transformação. Bloqueador, remoção de risco. Todo negócio tem risco. As startups, às vezes, começam um produto e terminam antes de lançar. Então, nós temos hoje muitas ferramentas para isso. O que nós temos que fazer é saber interpretar todos os riscos e tomar decisão rapidamente. Existe tecnologia, existe metodologia, até sobrando no mercado para isso. E como é que é o profissional que o mercado precisa hoje? De novo, a gente chega naquela questão, não faz mais sentido nós termos processos engessados, nós termos trabalhos repetitivos, tem tecnologia para isso. Então, o profissional do futuro, essa pesquisa aqui da Cognizant Center for the Future, ela mostra claramente pensamento analítico, operação global, pensamento estratégico, liderança, inovação, tomada de decisão, vendas, atenção ao cliente, aprendizado, mídias sociais. Percebam que a maioria são características comportamentais. Nós temos que desenvolver essas habilidades, estimular a nossa equipe a desenvolver, patrocinar o desenvolvimento para a nossa equipe, porque hoje o conhecimento é muito acessível e está ao alcance de todos. Bem, pessoal, aí mais um pouquinho sobre protagonista ou coadjuvante. Os protagonistas criam valor através de entrega de novas experiências.
não ficam presos em silos. Eles buscam sempre entregar nova experiência para os colaboradores. Eu tenho e a experiência nem sempre é digital. Tem uma história da Disney, que é uma das maiores referências de qualidade de entrega de serviço e condição de satisfação de cliente, que eu acho fantástica. Eles estavam fazendo um programa de mentoria e ouviu os colaboradores, e aí perguntaram para uma camareira o que ela fazia, como é que ela fazia a atividade dela. Ela falou que ela tinha um negócio que ela achava legal que ela fazia, que é, quando ela arrumava o quarto dos hotéis da Disney, nos quartos dos hotéis tem os personagens da Disney, né? O Pluto, a Minnie, o Mickey, o Pateta e tudo mais. E ela costumava arrumar o quarto e colocar esses personagens todo dia como uma historinha. Botava o Mickey e a Minnie no travesseiro, com o controle da TV na mão, como se eles fossem ligar a TV. Enfim, ela criava histórias. Agora percebem como ela entregou uma experiência simples e boa. Aquela criança que às vezes queria ficar no parque, ela tem uma motivação para ir para o quarto e ver o que está acontecendo. Então, quer dizer, criar novas experiências não necessariamente significa uma transformação dentro do negócio, uma transformação do produto. Como é que a gente pode criar novas experiências? O protagonista ele cria valor através de entrega de novas experiências, né? Constrói negócios e não tecnologia e produtos. Tecnologia, ela tem que ser meio, não fim, né? Então, eu tenho que usar a tecnologia e os produtos para criar negócios que realmente encantem os nossos clientes. Trabalham como um agente de mudança dentro da empresa, incentivando outros colaboradores a abraçar as mudanças e entender sobre elas. Não é só abraçar. Por que eu estou fazendo isso? Qual é o meu papel nessa transformação? No caso da Disney, o papel das pessoas, elas não se veem como trabalhadores, não se veem como funcionários, eles se veem como atores, como participantes de um grande projeto. Né? Eles empoderam a equipe simulando processos criativos que utilizam a transformação digital na organização. Então tem que ouvir as pessoas. Às vezes uma ideia simples pode fazer uma grande mudança na experiência do cliente. É orientado por dados concretos, aquilo que a gente falou ali atrás. Né? Não é o achismo, né? Dados concretos para tomada de decisão e incita que a equipe faça o mesmo. E utiliza ostensivamente os recursos tecnológicos para a geração de fluxos de trabalho e tarefas repetitivas. De novo, que é um ponto que eu acho que esse tem que ser exaustivamente analisado. Eu separei 2 exemplos bastante recentes. Um deles saiu na mídia na semana passada. A Volvo faz a primeira entrega comercial de um caminhão autônomo. Saiu, foi no Inside, autônomo no Maringá. O grupo Usacar adquiriu esse caminhão, né? Ele tem tecnologia autônoma, ele funciona de forma autônoma dentro da plantação de cana e o motorista assume o total controle fora da plantação. A Volvo não vende esse caminhão simplesmente como uma aquisição, né? A prestação do serviço autônomo é da mesma forma que internet, TV a cabo. Existe o equipamento, mas eles não pagam por ele, sim pelo serviço entregue. Né? Fala de produtividade. A cada 5 safras potenciais de cana, uma é perdida, de acordo com o colaborador da Usacar, que deu o depoimento, uma é perdida por pisoteamento das mudas pelo caminhão durante a colheita. Com a precisão de direção desse Volvo VM, de tecnologia autônoma, é possível zerar essa perda. Então, ou seja, ele diz aqui que, multiplicando isso por 350 mil hectares cultivados pelo grupo, a redução de perda será gigante. Então, ele tem uma precisão de até 2,5 centímetros. Então, ele não vai pisotear essas gramas. E o motorista continua tendo um papel fundamental. Né? Da mesma forma que um avião tem o modelo autônomo, ele também aqui tem, mas é assistido. Achei muito legal isso aqui. Eu posso disponibilizar o link depois, uma matéria bem interessante. E a outra da Drogaria Onofre, saiu no início desse mês também, que abriu em São Paulo, no espaço de 200 metros quadrados, uma nova Onofre Sevestre Pharmacy. Né? Então, além de mudar
todo o layout da loja, né? Eles têm vários modelos de atendimento, tem self-checkout, um robô que automatiza o armazenamento, distribuição e manipulação e separação de medicamentos. Ela se tornou, com essas mudanças, a farmácia mais tecnológica da América Latina. Quando entra na loja, já tem um display que expõe os 5 top de vendas pelo e-commerce. A pessoa, para pagar, ela pode pagar por próprio vendedor, ela pode pagar via self-checkout, ela pode pagar num caixa tradicional, tem o serviço de comprar pela internet e retirar lá. Dentro também tem o serviço Onofre Clinic, espaço que disponibiliza serviço básico como acompanhamento à gestante, aplicação de vacina, aferição de pressão, teste de glicemia. Enfim, pense na comodidade dessa farmácia. E eu estou aqui fazendo propaganda gratuita para eles, né? Então, como a tecnologia, a transformação digital pode mudar. E a gente acha que isso é absurdamente caro. Não é. Com o retorno que a empresa pode ter. Bem, saiu a matéria, eu já estou falando para mais algumas pessoas que devem falar para outras, e imagino que quem esteja em São Paulo tenha já a curiosidade de ter essa experiência. Aí outro case bem conhecido de varejo é o do Magazine Luiza. Mas como o nosso tempo está estourado, esse todos conhecem, mas só um dado bastante interessante, né? O Magazine Luiza com 6 iniciativas muito fortes, que é o Luiza Labs, aplicativo e novas plataformas, digitalização da loja, foco de multicanalidade, serviços de marketplace. Ela saiu de um déficit para ter, por exemplo, no primeiro trimestre desse ano, um lucro de 147,5 milhões de reais. Isso é um salto de 152% sobre o desempenho obtido um ano antes. Então esse é um case que é só digitar lá Magazine Luiza Transformação Digital, vocês vão ter acesso. Então, mais cases, a gente poderia ficar aqui horas falando, que são vários cases que tem no mercado. Bem, pessoal, eu espero que até aqui tenha sido bastante proveitoso para vocês. E como é que nós podemos ajudá-los com isso? Primeiro, como eu falei, não faz sentido administrar, ter profissionais com propriedade intelectual que os profissionais de TI têm, resolvendo problemas que hoje podem ser automatizados. Depois vai ter mais um slide que eu vou convidá-los novamente, mas de antemão já convido para assistir um webinar do lançamento do nosso Smart Operations, no dia 4 de novembro, que é uma oferta que vai estar toda baseada em IOPS, em todo o conceito de inteligência artificial. Então, onde a gente vai trabalhar automação e ações em massa, alerta e notificação automática, health check de hardware e software de maneira automática, monitoramento de equipamentos físicos e virtuais, monitoramento de desempenho, manutenção em segundo plano, agendamento de atividades automatizadas, monitoramento de performance e QoS da rede, visibilidade de origem do destino através de rede LAN e WAN com identificação de caminho, a Active Discovery de dispositivos, gerência, enfim, toda essa, vocês vão ter uma apresentação completa desse lançamento no dia 4 de outubro, aonde vocês vão ver como a inteligência artificial, a automação de processos e um contrato dinâmico pode liberar recursos à companhia de vocês para vocês focarem efetivamente esses cérebros, essas propriedades intelectuais naquilo que faz diferença na ponta no cliente final. Esse processo ele já começa com o onboarding para a gente entender toda a empresa e dar os insights necessários. Então, esse slide vai ser disponibilizado, mas no dia 4 o André vai falar bastante sobre isso. E um pouco do escopo, uma visão geral, nós vamos trabalhar muito com machine learning, automação, tanto para data center como para cloud pública e híbrida, através de plano de capacidade, análise de causa raiz, impacto de serviços, gestão de incidentes, gestão de problemas, gestão de mudança aderente ao IT, monitoração central de serviços 24/7. Enfim, é uma forma de vocês acelerarem muito a uma parte da transformação e entregar através da tecnologia sempre disponível de uma forma proativa e não reativa, mais qualidade de serviço para os colaboradores e focar naquilo que de fato
faz sentido para vocês. Não só isso, como uma série de produtos as a service que nós estamos lançando nos próximos dias e também meses. Os benefícios dessa solução: aumento de maturidade da TI, alinhamento mais próximo do negócio, maior foco da equipe interna em ações e projetos estratégicos para o negócio, maior produtividade dos colaboradores e, consequentemente, para o negócio, garantia da continuidade do negócio com gestão proativa e padronizada, previsibilidade financeira através de contrato fixo sem controle de horas, que tira tempo de todas as áreas relacionadas à franquia, diferentes horários, final de semana, decisões de TI baseadas em fatos efetivamente, dando dados com apoio de um parceiro com mais de 26 anos de mercado, não só para análise de software, como também se eu estou no melhor modelo, se eu devo estar on-premise, se eu devo ir para a nuvem, se eu devo ter um ambiente híbrido, se o meu equipamento, se o problema está no meu equipamento, está no meu software, está no meu middleware, enfim, redução em até de 80% do mean time to repair, 90% dos atendimentos resolvidos com até ou somente, né, uma interação por parte do cliente, SLA de 5 minutos para início de atendimento, redução de custos comparados a lentidões ou problemas do ambiente e aquisição de conhecimento para TI. Toda a base de conhecimento adquirida é de propriedade do nosso cliente. Então, pessoal, aqui é só um briefing, um teaser, né, do que nós vamos lançar. Espero que vocês tenham disponibilidade de tempo para participar no dia 4 de outubro. E aqui eu abro para perguntas. Tem uma pergunta aqui do Jeff DTM. Será que nesse processo de transformação... Eu penso que não. Existe da mesma forma que existe o mercado também de outras mídias impressas. Tem pessoas que gostam eu não tenho estudo, eu não tenho base para isso, mas na minha opinião, não. Tem pessoas que gostam de fato de ler, tem a questão de, apesar de hoje, né, ter o Kindle... Não. Apesar de hoje ter o Kindle, ter nos smartphones recursos que não cansam a vista, tem pessoas que efetivamente gostam de paginar, sentem menos cansaço, se sentem mais confortáveis em ter a página. Acho que é uma questão que não. Eu penso que não. Diminuir, sim, porque hoje muitos gostam de ler de forma digital, mas diminuir, acho que não. Terminar, aliás, acho que não. Vitrine e-mail, fantástica apresentação, obrigado, muito obrigado. Maicon, parabéns, Sandro. Maicon, obrigado, meu parceiro, tamo junto. Pessoal, convido a vocês acessarem o nosso blog. Nós temos alguns cases, né, como solução digital em advocacia, preocupação no negócio na transformação digital, vários posts, aumente a colaboração e produtividade das equipes, capacite sua equipe nas novas tecnologias e ganhe produtividade. Então eu acho que vai ajudar bastante, tem material bacana lá para vocês. E novamente, conto com vocês no dia 4 de outubro, no webinar, o uso da inteligência artificial nas operações de TI. Em breve nós vamos mandar e-mail e conto com todos. Novamente, muito obrigado e até a próxima. Tamo junto.